3, 2, 1, gravando. Seja bem-vindo a mais um Papo Fit. Está eu aqui, Rodrigo Leite, profissional de educação física. Essa aqui é a nossa querida Thaís Torquato, nossa nutricionista. Aí foi até combinado. Sincronizado. E você aí, onde você está? Me diga, deixa nos comentários, você aí que está lavando uma louça, está no esteiro, está à beira-mar, ao ar livre, você está indo para o trabalho. Ou você está em Dubai? Você está na Califórnia, de férias ainda? Me diga, deixe nos comentários. Então, assim, hoje, 2025, você ainda precisa de um combustível para treinar ou você já é disciplinado? E como eu consigo alinhar isso com a minha saúde mental? E o tema é saúde mental e corpo em movimento. Um combustível para 2025. Rapaz! E me diga uma coisa, Thaís. O que une o movimento e a alimentação? Como eu posso encaixar a minha saúde mental dentro da minha alimentação? Eu acho que... Peraí. Eu acho que antes da gente falar sobre nutrientes que ajudam na saúde mental, eu acho que a gente precisa pensar nisso. O que une a alimentação e o treino. Exatamente. O que une a minha vida saudável, a minha vontade de ter um shape. O que é que faz essa união desses... Porque assim, são motivações completamente diferentes. Yes. Uma coisa é você querer perder 30 quilos. Outra coisa é você pensar que você precisa se exercitar para poder ter uma longevidade melhor. Então, o que vai fazer a diferença? O que vai trazer essa virada de chave, de mindset, né? Diferente. Mindset. Vai ser a constância, vai ser a disciplina. Exatamente. E a gente não consegue ter uma disciplina, a gente não consegue ter uma constância se a gente não está no estado mental, psicológico, emocional, legal. Como esse estado mental afeta tanto a nossa saúde, tanto de alimentos como de exercícios? Porque a gente fala de saúde, a gente fala de tudo, né? Então, a nossa saúde mental, ela afeta diretamente nessas duas coisas, principalmente até o sono. O sono, se a gente não tiver tiver um sono regular diário, ele vai afetar na nossa rotina, que ele vai afetar no nosso desempenho e na nossa alimentação. Exatamente. Então, a nossa saúde mental hoje em dia está se invertendo. Eu não preciso estar bem para ir para academia. Eu vou para academia para ficar bem. Anota. Deu aulas. Entendeu? Hoje eu tenho que pensar assim. Eu vou para a academia para ficar bem. Eu vou me alimentar bem para ter uma qualidade de vida, uma saúde mental adequada. Porque se eu for esperar estar bem para treinar, isso não vai acontecer nunca. Qual é o dia que você vai estar descansado? Qual a hora que você vai ter tempo? Talvez você tenha no sábado ou no domingo. E o restante da semana? Né? Rodrigo, posso? Como vocês sabem, essa é a nossa segunda temporada do Papo Fit, mas na primeira temporada nós também tivemos um episódio sobre saúde mental. Sim. E eu falei lá um pouquinho sobre a minha experiência em que eu tive um burnout. Pra gente pensar como é importante a gente estar num lugar mental saudável. Antes de eu ter o burnout, antes de eu ter essa exaustão máxima, né, no meu trabalho, eu tava num ritmo de treinos intenso, insano mesmo. Eu ia pra academia e eu levantava peso, e eu ia pra crossfit, e eu ia correr em parque do Cocó, eu fazia, acho que 2 treinos no dia. Tu tava no triatlon, era? Quase isso, como se fosse, né? E eu lembro
que eu levantando aquele peso era da raiva que eu tava do meu trabalho mesmo. Na época eu tinha um trabalho diferente do que o que eu faço hoje. Era a tua válvula de escape. Então. Era a minha válvula de escape. E assim, a gente escuta muito falar, eu vou treinar na base do ódio, o meu pré-treino é a raiva. E é engraçado, né? Realmente, às vezes a gente vai com raiva treinar, ou a gente vai querendo trazer essa descarga, né, de emoções, mas isso não pode ser a válvula de escape total, como eu fiz, né? Porque isso aí vai chegar a um limite, né? Vai chegar num limite de exaustão do corpo, pode chegar a lesões, porque você com a raiva, com o peso dos problemas da vida, você botando aqui na... E o estresse, ele tá relacionado com várias doenças. Exatamente. Com inflamações, com retenções, e com mau humor e com a falta de querer ir pra academia. Tem gente que reage de um jeito, indo pra academia e se matando na academia, e tem outras que não conseguem pisar na academia. E se a gente pensar, a gente não se favorece. Porque quando o meu mecanismo de treino é o estresse, eu não estou favorecendo o meu corpo para ele construir o que pode ser construído. Não sei se faz sentido o que eu estou te explicando. Por quê? Visando o emagrecimento. A gente sempre fala aqui de emagrecimento, né, Rodrigo? Porque é algo que é muito disseminado e que a grande maioria das pessoas querem. Mas não é só de emagrecimento. Vamos lá. Existe um hormônio que se chama cortisol. O cortisol, ele é o hormônio do estresse. Ele é importante porque ele traz pra gente esse instinto de luta e fuga, que é justamente o que a gente precisa no nosso dia, às vezes, pra reagir. Pronto, reage, mulher, bota um cropped. Quem muitas vezes me ajuda a fazer isso é o cortisol. O cortisol, ele tem o seu pico, principalmente, ele tá mais alto no nosso corpo, principalmente às 8 da manhã. Ele é o que literalmente acorda a gente. Sim. O contrário... No meu caso, quem me acorda é o despertador todo dia. Gaiatinho. Se ele não toca, eu não levanto não. Eu acordo bem antes das 8, né? Mas enfim, e você também. E o contrário do cortisol é a melatonina. Sim. A melatonina é o hormônio do sono. É o hormônio que é liberado durante o momento do nosso descanso. E eu gosto de dizer no consultório que ele é como se fosse um antivírus, é um Avast. Ele sai fazendo uma varredura total no corpo. E aí a melatonina faz isso e combate a inflamação, ela auxilia no emagrecimento, ela auxilia na construção muscular. Quanto o sono é importante, né? Exatamente. É como se você pegasse ali e desligasse a máquina e fizesse ali uma varredura mesmo. Uma restauração, uma varredura, visse o que é que tá com problema, né? Vamos limpar isso aqui, vamos melhorar esse hormônio aqui, vamos ver esse pico de estresse, vamos ver essa doença aqui. Isso. E o sono, ele tem esse poder. É restaurador. É restaurador. Quem não dorme, provavelmente vai adquirir uma doença ou já é doente. Compara uma pessoa, um atleta. Se bem que os atletas, os profissionais, né, eles têm esse cuidado. Mas vamos pegar duas pessoas que treinam, que têm a mesma dieta, que têm as mesmas rotinas semelhantes e comparar uma que dorme 7, 8 horas por noite e uma que dorme 5, 6. 4, né? Às vezes tem gente que dorme 4. Então, assim, o sono, ele vai ter esse papel, realmente, de controlar todo o nosso sistema, até para regulação de glicose. Exato. É por isso que pessoas com obesidade mórbida, a doença, né? Não estamos falando de característica corporal, estamos falando da doença obesidade. Pessoas obesas, elas têm normalmente insônia associado. Por quê? Porque a obesidade é uma doença inflamatória, inflamação causa estresse, cortisol está altíssimo e a melatonina, consequentemente, está baixo. Então, é muito importante para a nossa saúde mental a gente pensar numa boa qualidade de sono. Eu passei recentemente... Quer ver uma pessoa estressada? Ela não dorme. Ela não dorme e o ambiente que ela tá não favorece. Seja por família, seja por luzes, seja por perturbação, seja por briga de casal, por filhos ali.
cachorro latindo, o ambiente que ela às vezes está não colabora para ela ter um sono adequado. E aí a gente fala sobre higiene do sono. A higiene do sono, como eu falei para vocês, eu tive burnout. E aí tudo meu se desregulou, inclusive o meu sono. E eu precisei reaprender a me colocar para dormir. É engraçado como a gente cresce, mas a gente continua um bebê. Bebê a gente tem que colocar para dormir. Quem tem filho sabe que você vai ensinando o bebê a hora de dormir. Você dá o jantar, você dá um banho com água morna, você bota o pijaminha, bota no berço, e aí o bebê vai entendendo que é hora de dormir. Nós, adultos, precisamos fazer da mesma forma. Sendo que o que é que a gente faz hoje? Ah, meu celular tá ali, mas o que a gente faz hoje? Antes de dormir. O que tem, Rodrigo, o que tem de gente no meu consultório que fala que só dorme com o celular na mão? Isso é tão prejudicial. Uma das coisas que eu costumo fazer é, na hora de dormir, não deixar nenhum celular na cama. Botar ele, tipo, despertador longe para você não ter contato ali com o celular. Também na hora de dormir, se o despertador toca, você atende, mas não ir olhar rede social, não ir olhar conversa, WhatsApp, nem nada. Você acordar tranquilo, tomar seu banho ali, tomar seu café e depois você vê suas obrigações. Mas essas obrigações do despertar também é importante, porque às vezes você desperta num ambiente maluco, um barulho, com briga, às vezes você acaba de se levantar e já tem uma briga, um cachorro latindo, e isso ali, o seu nível de cortisol já aumenta e você já começa a ter, sei lá, você ia pra academia, brigou, nem vai mais. Você perde a vontade, né, do prazer. A motivação, você acaba fazendo, não vou mais fazer isso não, vou fazer outra coisa. Eu vou compartilhar com vocês como é a minha higiene do sono, tá? Foi um processo até eu conseguir me adaptar. E todos os dias, é que nem a gente falou no episódio passado, todo dia a gente tenta um pouquinho. Eu estipulei um horário que eu achava saudável. Episódio passado tá sensacional. Quem não assistiu, assiste lá. Depois desse, lógico, não sai desse. Volta lá e assiste. Não pode ser amanhã, dá de acordo com sua. É porque no episódio passado a gente foi, né, falando de pequenas atitudes que mudam a nossa rotina. E a higiene encaixa do sono, muito nisso, né? A higiene do sono foi uma pequena mudança na minha rotina que fez toda a diferença. Hoje, antes de dormir, normalmente eu vou dormir às 10 horas, certo? Quando eu vou dormir tarde, eu durmo 11. E aí depende muito do meu dia. Mas o que é que eu sempre faço? Tomo banho, escovo os dentes, aí nós mulheres fazemos skincare, né? Nesse meu ato de tomar banho, antes de eu ir tomar banho, eu já respondo todo mundo que eu tenho que responder. E eu já desligo o meu celular no sentido de deixar no silencioso e deixo carregando na bancada, não levo ele pra cama. Tomo banho, desligo a luz do quarto e eu deixo uma luzinha de cabeceira, uma luz de leitura mesmo, pra poder ler. E aí eu ou leio um livro que eu esteja lendo de algum assunto variado, ou eu faço o meu estudo bíblico e leio um pouquinho da Bíblia. Faço as minhas orações e depende muito de cada dia. Tem dias que eu passo 1 hora lendo, tem dias que eu passo meia hora lendo, tem dias que eu tô muito cansada e eu passo 10 minutos. Mas só o ato de eu me desligar do celular, ter esse banho relaxante, ter um autocuidado comigo, com a minha pele, escovar os dentes, pentear o cabelo, trocar de roupa, botar uma roupa confortável e ler sobre um assunto que eu gosto, que me interessa, tudo isso, essa rotina, esse hábito, dia após dia, eu fui mandando a mesma mensagem. Olha, a gente tá indo dormir. Olha, vamos acalmar? Vamos diminuir a nossa velocidade mental? E hoje, às vezes acontece que eu tô lendo, eu quero continuar lendo, mas o sono tá fazendo, assim, o olho pesar. Aí eu fico, calma, vou ler só mais esse capítulo. E aí eu fecho, boto ali na mesinha de cabeceira e vou dormir. Isso fez uma diferença, Rodrigo, na minha vida, que eu acordo, eu nunca tinha tido antes, nunca mesmo tinha tido essa sensação de acordar
e despertar sem mau humor. Sim. Como vocês sabem... Rapaz, uma mulher acordar mal-humorada é horrível pro homem, viu? Deixa baixo. Não é sendo machista, mas uma mulher bem humorada, bem feliz. Mas isso não é só para as mulheres, não, Não, viu? eu sei, eu tô dizendo do lado oposto, né? Mas com certeza um homem fazendo por onde também, um casal fazendo essa higiene do sono, todo o seu relacionamento também colabora. Tipo a assim... sua vida tem uma qualidade. Como foi o seu dia, de ter uma você conversa. Você tem tempo para conversar. Né? Tempo de qualidade. Uma higiene do sono é você, sei lá, desconecta do celular antes de dormir ali, conversa com a sua esposa, pergunte como é que ela tá, conversa como é que foi o dia. E isso ali vai lhe dando sono, né? Pode apagar as luzes e... Momentos de intimidade que podem ou não ser sexuais também, né? A gente precisa saúde, falar né? disso. Exatamente. E é interessante porque eu sempre falo da minha família, eu sempre falo dos meus pais aqui. Mas o meu pai, ele me chamava, eu lembro quando eu era criança, ele me chamava de velhinha da manhã, velhinha de velhinha, porque ele dizia que eu acordava muito mal-humorada. E de uns tempos pra cá, desde que eu consegui implementar de forma bem sucedida a rotina do sono, eu acordo leve, eu acordo sem ser com aquela cara assim, ai meu Deus, o Garfield, sabe, eu odeio segundas-feiras. Não é mais Sim. assim. E quando você dorme bem, você consegue treinar muito bem. Total. Tava pensando aqui umas dicas, né, de treinamentos que você pode colocar no seu dia a dia, não de treinamentos, mas de rotina. É você fazer um alongamento perante amanhã. Se você tem um tapete ali, ou tem na cama mesmo, ou em pé, você faça um alongamento, pode fazer uma respiração, um yoga. Você usa aquela rotina de fazer uma mobilidade, isso ali vai lhe dar uma saciedade de liberação de hormônio, né, que vai trazer a felicidade. Então o seu dia vai começar diferente. Se você consegue ir para a academia, vá pela manhã, porque o seu dia pode ser totalmente diferente por causa do exercício físico. Ele é uma válvula de escape. O alongamento, ele pode ser... Às vezes a pessoa dorme, acorda toda dolorida. E ela não bebe uma água. Ela não faz um alongamento. Ela não estende a perna, pega lá na pontinha do pé. Não estende o braço para cima, não gira o tronco. Então isso é essencial, né? A sua coluna às vezes está ali dolorida. Faça exercícios, procure dicas de como fazer isso. E assim... isso vai mudar totalmente a sua rotina e a sua saúde mental, porque você alinhando a sua higiene do sono, dormindo bem, adequando um travesseiro bom, uma cama boa, um local escuro, um local sem barulho, acordando com alongamento, tenho dúvida que sua saúde mental vai ser outra, e procurando se estressar menos durante o dia. Não sei com que você trabalha, mas se o seu trabalho for muito estressante, você tem que pensar aí de como melhorar, como eu posso mudar meu ambiente no trabalho. Rodrigo, mas além do alongamento, que outros tipos de treino são eficazes para a saúde mental, para ajudar nesse controle da ansiedade? A ansiedade está em alta, todo mundo é ansioso. Exatamente. Eu posso buscar pela manhã algum esporte prazeroso, né? Aquele esporte que eu gosto, eu gosto de jogar beach tênis, tem uma turma lá de 6:30 da manhã, procure fazer esportes que você gosta, porque ali você vai estar em grupo, vai estar gastando energia, você vai acelerar o metabolismo, né? Vai liberar endorfina, então aquele esporte vai ser essencial. Fez o giro no relógio, procure um horário para você ir para a musculação, tá? Para fazer o fortalecimento. Não precisa se matar de pegar peso na academia. Faça um ajuste, faça uma programação de treino perante seu personal trainer. Então, o que eu indico? De manhã, faça algum esporte. Se você gosta de, sei lá, ir para canoa havaiana, se você gosta de jogar vôlei na praia, né? Procure lugares com ambientes abertos, ao ar livre.
6 horas da manhã ali no sol, um sol que faz bem a pele, né? Então, a vitamina D ali vai lhe ajudar bastante. E deixa a academia, como é um ambiente mais fechado, para fazer, sei lá, meio-dia, 11 horas, um horário que adeque, mas a saúde mental precisa estar alinhada com a saúde física, que é o exercício físico. E alimentação, tem alimentos, né, Thaisinha, que fazem muito bem para a saúde mental, né? Exatamente. Você até já deu um spoilerzinho, né, sobre a vitamina D. Sim. A vitamina D a gente hoje precisa muitas vezes suplementar, porque desde a pandemia as pessoas têm trabalhado cada vez mais em home office. Então, vou fazer só puxar aqui um pouco do que o Rodrigo falou. Fazer atividades em grupo é muito bom, principalmente para aquelas pessoas que trabalham em home office, que trabalham online, porque às vezes é a única oportunidade no dia que você tem de conviver com outras pessoas. E a gente precisa do contato humano. Tem que socializar, velho. Exatamente. E se isso for uma atividade ao ar livre, ainda é melhor porque favorece a produção da vitamina D. A gente precisa do sol para ter uma ativação de pré-vitamina D em vitamina D propriamente dita. E a gente consegue a vitamina D alimentar em doses mais baixas, mas principalmente em alimentos com gorduras boas, tá? Thaís, uma coisa que acontece muito em Fortaleza, que está muito alta, e foi dada como a capital que tem simultaneamente mais corredores na beira-mar. Então, aqui em Fortaleza, o que é que a pessoa está procurando? Acorda cedo, 5 horas da manhã e vai para a beira-mar, né? Que o sol aqui em Fortaleza, ele nasce cedo, né? Então, aqui a corrida está muito alta, as pessoas procuram correr pela manhã, né? Bate aquela sessão de fotos e posta. A gente hoje não em dia, sabe mais se o povo vai para correr, para tirar foto ou para em paquerar. Fortaleza, quem não tem um amigo que corra e não poste fotos, não vive aqui. Então, você que está escutando aí de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, procure um local, uma praça, pode ser na rua, né? Comece fazendo 100 metros, 200 metros, mas procure ambientes que lhe dá prazer. Isso. Mas assim, além da vitamina D, a gente pensa em gorduras boas, por exemplo, o ômega 3. O ômega 3 ele está associadíssimo a um bom funcionamento cognitivo, ou seja, um bom funcionamento cerebral. E o ômega 3 a gente encontra em peixes, a gente encontra em algumas sementes, por exemplo, a linhaça dourada. E eu sei que eu sempre falo isso, mas é muito importante a gente cada vez mais bater na tecla das frutas e dos legumes. Gente, as frutas e os legumes, eles vão fornecer pra gente vitaminas, minerais, antioxidantes. E eu também quero puxar um pouco, falando em peixes gordurosos, quero puxar a sardinha para os alimentos ricos em vitaminas do complexo B. Todo o nosso sistema neural, o nosso cérebro, ele funciona à base das vitaminas do complexo B. E nós podemos encontrá-las em cereais integrais. Existe até uma receita na internet que ficou bem famosa, viralizou, acho que na época da pandemia, que você faz são 4 ou 5 farinhas. Você usa o farelo de aveia, a farinha da casca da maçã, biomassa de banana, como se fosse em pó, farinha de linhaça dourada e fibra também da maçã. Eu posso conferir essa receita direitinho aqui e mostrar a vocês, mas o que todos esses alimentos que eu falei têm em comum? Eles são farinhas riquíssimas em fibras e também em B1, B7, B9, que ajudam na nossa concentração, na nossa cognição. E se a gente está pensando numa pessoa que tem ansiedade, numa pessoa que talvez esteja num quadro depressivo, a gente precisa melhorar memória, precisa melhorar cognição. E agora temos as perguntas. Já? Já. Tá bom. Paulon, chegou alguma pergunta aí para nós? Sim, tem pergunta sim. Pergunta aqui pro Rodrigo.
Fala, meu patrão. Como criar uma rotina de exercícios que seja benéfica para a mente sem sobrecarregar o corpo. Como criar uma rotina... Como criar uma rotina que seja benéfica para a mente sem sobrecarregar... Para a mente sem sobrecarregar o corpo. Como criar uma rotina para a mente? Primeiramente, criar uma rotina não é fácil. Requer organização, requer disciplina, que você precisa estar disposto. Mas todo mundo tem agora estou falando de uma rotina saudável. Todo mundo tem uma rotina, depende da sua. Se não é saudável, não é. Mas aquela rotina que vai lhe trazer saúde mental e bem-estar, né? O principal ponto é você ser organizado na higiene do sono, você dormir bem, é você acordar cedo, desintoxica de celular, não pega no celular inicialmente, tome seu café da manhã, faça seu alongamento, procure esportes que você goste, seja a corrida, seja futebol, vôlei pela manhã, pode ser à noite também, mas eu indico pela manhã, que tem a vitamina D, né? E daí você vai trabalhar bem mais tranquilo. Você já chega no seu ambiente de trabalho, você já tem organizado a sua manhã e já tem feito o seu exercício físico. Já chega desestressado. Você já chega desestressado. Por quê? Porque o exercício físico é uma válvula de escape para o estresse, né? Hoje, quem faz exercício físico, não vou dizer todos, mas a maioria, tem um relacionamento social melhor. Porque ela tá ali num grupo de academia, tá num grupo de beach tênis, de crossfit. Então, procure socializar. Procure estar em meios que você interaja e com pessoas com o mesmo propósito que você. Não adianta eu querer uma vida fitness e eu estar no meio de pessoas que só comem industrializados. Fuja de pessoas que têm pensamentos gordos. Próximo polêmico. Próxima pergunta, Paulão. De pessoas que têm pensamentos obesos. Beleza? Certo. A próxima para Thaís, para finalizar, é possível adaptar a alimentação para quem tem pouca energia ou motivação para se exercitar? É possível adaptar a alimentação para quem tem pouca energia ou motivação para se exercitar? É uma pergunta muito interessante, porque eu me lembrei, eu estava aqui, qual é a receita da farinha? Vamos lá, eu vou falar, por que eu vou falar? Porque eu uso... A receitinha mágica? É. O pior é que é. Passa. Eu uso essa receita. É germe de trigo. Era o último que eu estava tentando lembrar. 100 gramas de germe de trigo, 100 gramas de fibra de maçã, 100 gramas de farinha de gergelim, 100 gramas de farinha de banana verde e mistura tudo isso. E aí, quando você for tomar seu café da manhã, coloca em cima do mamãozinho, 1 ou 2 colheres de sopa. Quando você for tomar seu whey com leite... Se eu não gostar de mamão, qual outra fruta? Pode ser melão, pode ser banana, pode ser a própria maçã cortada em pedaços. Se você não gostar de frutas, aconselho tentando inserir aos poucos. Você pode bater com o seu whey. E por ser rica em vitaminas do complexo B, ela vai conseguir modular o seu funcionamento neurológico. E principalmente, gente, eu, num geral, tento resolver o problema dos meus pacientes com alimentos. Mas às vezes, para quem está começando, a gente precisa de um empurrãozinho inicial. Eu preciso às vezes até de um chute, um empurrão. E o pré-treino, ele pode ser esse empurrão necessário. Um exemplo, às vezes não necessariamente o pré-treino. Eu tenho uma paciente que ela tá no climatério, quase chegando na menopausa, e ela tá com baixíssima libido e baixíssima vontade de treinar. Eu passei um suplemento para essa paciente com o Long Jack e ela falou que mudou tudo na vida dela. Não usei doses altas, mas mudou tudo na vida dela. E ela não podia usar nada derivado da cafeína, porque ela tem intolerância à cafeína.
Então, procure um profissional qualificado, pode ser eu, se for nutricionista, e pode ser o Rodrigo, se for um personal que você precisa. Sempre venha escutar o que a gente tem para dizer aqui, que a gente fala, às vezes, em tom de brincadeira e rindo, mas a gente fala muita coisa legal. Deixa um comentário, deixa a tua pergunta, quem sabe não é a tua pergunta. Falo sério. Quem sabe não é a tua pergunta que a gente responde no próximo episódio, não é não, Pois Rodrigo? mande sua pergunta. E eu acho que eu respondi a pergunta que foi feita, então convido a todos a comer uma farinhazinha integral e a deixar um comentário e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Porque esse foi um episódio de quê? Saúde mental e corpo em movimento. Do Papo Fit.